Pessoal, outros dois pontos importantes sobre Esparta que eu gostaria de destacar com vocês é primeiramente a relação política espartana. Nós falamos diretamente, retomando o raciocínio, dos esparciatas. Os esparciatas eram quem dominavam a política espartana, correto? Nós vamos falar de um sistema político, então, de uma oligarquia, correto? Uma oligarquia, um pequeno grupo social comandando a grande maioria, mas nós podemos dizer que essa oligarquia, ela era ligada a uma gerontocracia, certo? Gravem bem essa palavra, gerontocracia. Por que, Mariane, você fala pra gente em gerontocracia? Muito simples. Aqui eu estou querendo dizer para vocês que essa oligarquia política, ela geralmente era controlada pelos indivíduos mais velhos em Esparta, correto? A gerontocracia, quanto mais velho, maior era o domínio político. Uma coisa também bastante importante é que essa oligarquia, através de uma gerontocracia, ela se dava através de uma diarquia. Um ponto bastante interessante da história espartana. Por que diarquia? Nós dizemos que na história espartana existiam dois reis. Mariane, ao mesmo tempo? Sim, dois reis. Principalmente para um rei para a administração e um rei para o governo em período de guerra. Mas, ainda assim, eu retomo a relação da mulher em Esparta. A mulher tinha uma grande importância política, mas por isso a existência dessa diarquia e da existência de dois reis, correto? Principalmente para o controle político em períodos de guerra. Outro ponto fundamental para nós, conforme eu disse, dois pontos eram ainda importantes sobre a história espartana. Este segundo ponto do qual eu vou dizer agora está diretamente ligado à questão da educação, correto? A questão da educação. Eu retomo o antigo raciocínio e digo que a educação espartana, ela era completamente militarizada. E desde a infância, o indivíduo ele já era treinado para ser um bom soldado, certo? Ali por volta dos 7 a 10 anos, ele deixava a convivência familiar e era levado para treinamentos militares. A partir dos 12 anos, ele vivia a sua própria sorte. Ou seja, era dado a ele um pedaço de pano para que ele usasse de vestimenta, certo? Ele usava aquilo como vestimenta e dali em diante esse garoto teria de sobreviver à sua própria sorte. Como ele não tinha condições de se manter, ele tinha de roubar para se alimentar. Mariane, você está querendo dizer para a gente que a sociedade espartana incentivava o roubo? Não, ela não incentivava o roubo, mas era um treinamento militar. Por quê? Aquele garoto que precisava roubar para se manter vivo, se ele fosse pego roubando, ele teria uma penalização. Muitas vezes ele tinha a mão cortada. Porém, para ser um bom soldado, ele deveria ser astuto, não poderia ser pego roubando. Aos 18 anos, antes de ingressar na vida militar, ele passava por um rito de iniciação. Esse ritual, ele era muito interessante. Por quê? Porque ele envolvia também a classe dos
ilotas. Como assim, Mariane? Estes ilotas eram trancados em uma espécie de bosque. Muitas árvores eram colocados ali à noite. E os nossos amigos que estavam nessa formação militar aos 18 anos, eles penetravam estes bosques, muitas vezes com adagas, e neste rito de iniciação, para que ele obtivesse sucesso, ele teria de trazer o maior número de cabeças possíveis, de escravos. Mariane, então você está falando que ele era treinado para matar. Exatamente. O bom soldado, ele mata, ele não morre. Isso é importante. Mais do que isso, essa relação desse rito de iniciação, ele também serve de controle populacional, ou seja, num controle do número de escravos. Correto até aqui? Eu tenho alguma dúvida? Nenhuma dúvida com relação à educação e à mulher espartana? Ok. Vestibulandos, terminando o raciocínio sobre Esparta, nós começamos a falar de uma segunda cidade-estado, da outra cidade-estado, com grande importância também para a história grega. Correto? Nós começamos a falar agora de Atenas. Correto? Pessoal, assim como ocorreu em Esparta, quando nós começamos o nosso estudo, Atenas, também vou fazer uma breve colocação para vocês sobre a sua relação geográfica, certo? Atenas, pessoal, cidade-estado que estava no litoral, mas ele não exatamente no litoral, mas muito próxima do litoral ateniense. Aliás, do litoral grego, perdão. E aí, meus amigos, a primeira coisa que nós destacamos, Atenas estava localizada na planície da Ática. E diferente de Esparta, que se ligou muito à relação da agricultura, Atenas, pela dificuldade de relevo, ela se ligou diretamente àquilo que nós vamos chamar de comércio marítimo, correto? O que nós podemos, Mariane, destacar sobre a história ateniense? Então vamos lá por partes, assim como trabalhamos com Esparta. Se em Esparta eu caracterizei ela a partir de 3 palavras, Atenas eu vou caracterizar através da sua transformação política. Destaca para mim, então. Nós vamos falar rapidamente das transformações políticas. Mariane, como assim você fala transformações políticas? De que maneira se deu esta relação? Eu posso dizer para vocês que ao longo da história ateniense nós tivemos diversos processos políticos, se iniciando através da relação de monarquia, certo? Da monarquia nós tivemos uma transição para o sistema de governo de oligarquia. Do sistema de governo oligarquia, nós passamos ao sistema da tirania, chegando por fim ao principal sistema de governo ateniense, aquele que ficou conhecido pela história do povo ocidental, o
chamamos de democracia, correto? Mariane, quando você fala de monarquia, a partir da história ateniense, que relação você vem buscar? Pessoal, a relação que eu busco quando eu falo de monarquia é a Atenas através do sistema gentílico. Por que eu falo em monarquia quando eu cito o sistema gentílico a partir da história ateniense? Bastante simples. Mono, arquia, governo, o governo de um único indivíduo. E quando eu falo da monarquia no sistema gentílico, nós falamos diretamente de um sistema de controle político através dos basileus, correto? Porém, com a desintegração do sistema gentílico, nós tivemos a formação das oligarquias. Mariane, esse sistema de oligarquia, ele vai ocorrer de que forma? Através do controle político de uma minoria de classe social, mas que detinha a maior parte do poder. De que classe social nós falamos neste momento? Essa oligarquia, nós vamos falar do governo dos eupátridas, a classe social de maior poder econômico e maior poder político até então, ok? Até então nós estamos falando de um maior controle político, correto? Mas eu não tenho como explicar para vocês o sistema da oligarquia sem apresentar para vocês os chamados aspectos sociais atenienses, ok?